Olá, sou Sayuri Baez, vereadora aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Estamos com a temporada podcast e eu serei a porta-voz do povo. Hoje estou aqui com a minha amiga Nadir, que eu tenho muito carinho, Nadir, por você, pelo seu trabalho de toda a equipe. Fiz o convite e a Nadir veio prontamente nos atender. É uma causa nobre e a Nadir tem muita coisa legal para falar com a gente. Nadir, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa associação, que antes era a FADA e agora é AMA. Gostaria que você me falasse um pouquinho de você e do trabalho. Olha, Sayuri, antes de mais nada, eu gostaria muito de te agradecer por esse convite. Eu, assim, já é sabido de todos que eu amo falar sobre o autismo, mas, assim, você mais do que ninguém, porque você vem acompanhando a gente, você vem nos ajudando e tal. Então, assim, esse agradecimento não é só pelo convite, é por tudo que você tem feito pelos autistas. Obrigada. Não por nós, né? Então, a associação, né, que se chamava FADA, nós mudamos para AMA, já este ano, com essa visão de futuro, com uma visão de que, como o número de autistas tem aumentado muito, a gente, talvez, num futuro, uma AMA seja pertinho do MAPAI, porque o MAPAI, gente, nunca vai ser, né? Mas pode ser alguma coisa similar, né? Que a gente vai precisar. Então, como existem muitas AMAs, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, em várias cidades, vários estados, a gente falou, pá, vamos seguir a linha, que aí uma hora a gente vai. Entendi. Entendeu? E aí tem já, assim, por exemplo, já tem uma centralizadora em Brasília, já tem uma disseminação de conversas, em Campo Grande tem, Andradina tem. Eu visitei Campo Grande. Ah, você lembra? Passou, lembro. Passei e eu fiquei impressionada, eu fiquei encantada com o trabalho dos pais, dos voluntários. Eu fiquei assim impressionada porque tem uma sede própria. Eu soube assim por cima, mas vou te relatar. Um pai de uma criança viu a necessidade, viu o comprometimento de tanta gente e via que não tinha uma sede própria. E esse pai, eu não sei se ele foi em alguma ação, no Ministério do Trabalho, alguma multa, algum recurso que ele conseguiu para esse prédio. É vago, mas eu lembro disso. E entre eles mantêm a AMA lá. Tem dentista, tem sala de música, tem terapia ocupacional, tem... Gente... Tem uma porção, né? Tem todos os atendimentos. E assim, o que dá muita pena de ver é que tem uma fila gigante de crianças querendo entrar atendimento. E não tem condições de abraçar tudo, né? E todos. Eu acho que é um assunto muito delicado e a gente precisa do poder público, precisa dos gestores, né? A gente precisa, assim, eu falo, começar um trabalho mesmo de grande escala, porque, assim, a gente tem esses atendimentos. Eu conheço o AMA lá, porque lá que meu filho foi diagnosticado há uns 12 anos atrás, 12 anos mais ou menos, e aí eu conheço lá por conta disso, mas realmente a gente precisa pensar em estruturar esses atendimentos e pensar que assim, o autismo é uma coisa muito específica, então não dá pra gente jogar no meio de todo mundo, tem uma clínica lá que atende todo mundo, vamos atender lá. Na verdade, a gente tem que ter o que você viu lá, que é uma coisa especializada, né? Ô Nadir, é assim, eu vou fazer algumas perguntas, apesar de saber muito, porque eu frequento, sempre estou perto de vocês, das famílias, mas eu vou fazer as perguntas porque quem está em casa nos assistindo tem curiosidade em saber. É verdade. O que eu preciso saber com você? Muitos pais se recusam ao diagnóstico, né? Assim, levam um baque, levam um susto e falam, não, meu filho é levado, vai passar, daqui a pouco ele cresce um pouquinho, já fica bonzinho e isso é uma fase. Então, eu acho que o primeiro alerta que tem na escola, que o professor chama, existe isso? O professor tem o professor percebe, porque assim, como ele convive com muitas crianças, ele começa a perceber que aquela criança está sempre se isolando, que aquela criança está sempre com dificuldade de lidar com o resto da sala, que ela pode se incomodar com som alto, que ela pode se incomodar no momento de entrada, no momento de saída, aquele momento que tem muita gente. Então, o professor realmente ele percebe. E aí ele chama a família. Às vezes, ele não pode falar, olha, seu filho, eu acho que seu filho tem isso, ou eu não acho, não. Ele sempre busca assim, olha, por favor,
procure, né, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas aí ele nem fala psiquiatra infantil, é melhor falar neuro, porque já falou psiquiatra senão... e fala, meu Deus, tá achando que meu filho é louco, alguma coisa nesse sentido. Então ele pede para procurar um neuro, entendeu? Leva ao neuro. Porque assim, às vezes a pessoa bate no pediatra e o pediatra muitas vezes... Não é por maldade de ninguém, às vezes é falta de conhecimento mesmo específico do assunto. Aí fala assim, não, toda criança tem seu tempo. Não, toda criança é diferente, mas assim, uma hora ele vai falar, ou ele vai passar isso aí. Só que o que acontece? Aí o primeiro problema, às vezes a família não aceita, e isso é um problema grave, porque assim... Quanto antes você conseguir ajuda para o autista, é melhor. Porque quanto antes ele for desenvolvido, às vezes pode ser que nem seja um autismo. Às vezes um problema do neurodesenvolvimento. Foi estimulado, foi na fono, foi na terapia ocupacional. Foi estimulado, pronto, às vezes pode passar. Nossa. E aí, ou pode ser que não evolua realmente para um autismo. Agora, se você não faz esse acompanhamento, sim, ele pode ser autismo mesmo. E quanto mais tarde você ajudar, quanto mais tarde os atendimentos chegarem, menos evolução se tem. Menos resultado. Menos resultado. Eu sempre falo, e isso aqui é um alerta que eu vou deixar. Lembra quando você entra num supermercado... Entra na fila de um Detran, entra na fila de um cinema e você vê uma criança chorando, gritando, detendo no chão, batendo na mãe, no pé e batendo no chão. E você fala assim, nossa, mas faltou uma cinta, né? Mal educado, será né? que essa mãe não educou esse menino? Mas faltou pegar uma cinta. Ah, se fosse lá em casa, hein? Uhum. Gente, olha, quantas vezes, meu Deus, eu peço até perdão, eu já pensei... Muitas pessoas pensam, eu tenho certeza, e não têm noção do que eu sei hoje, que essas mães passam, o sofrimento que é de você ter que acolher aquela criança naquelas condições, saber falar com a criança, dar o tempo para ela, e enquanto isso você olhar as pessoas ao seu redor com um olhar de crítica, de julgamento, muito difícil, né? Então, eu faço questão de levar esse podcast a muitos lugares, às muitas famílias, para poder mostrar realmente o que acontece. Porque hoje, você vê, eu como vereadora, eu vou dizer que coloquei um projeto de lei na Câmara do colar de girassol, que era para justamente colocar o colarzinho na criança para poder dar uma prioridade numa fila, para poder entender o que aqueles pais estão passando naquele momento. Mas graças a Deus o Estado já estabeleceu. O colar não passou em Três Lagoas, mas eu entendo que tudo tem um momento certo. A gente também, nem tudo a gente consegue, né? Mas enfim. Agora, é um projeto de lei, já saiu para o Estado, o município, isso vai... Assim, é um assunto que precisa ser falado, né, Nadir? Antigamente ninguém falava de autismo, você não ouvia tanto como antigamente hoje. Os autistas, os mais severos, estavam amarrados, estavam nas clínicas. Hoje não existe mais clínica, né? Psicológica, né? Elas estão acabando, né? Então essas pessoas estavam nesses lugares, abandonadas às vezes pelas famílias que não sabiam lidar. Às vezes muito, assim, a gente vê fotos de antigamente de crianças amarradas, de criança. Isso é de longa data. Se a gente for pensar como que ela chama? Maria é uma pedagoga que tem até o sistema pedagógico dela, que é até tem uma escola aqui, e ela começou a estudar pedagogia, pedagogia não, na verdade ela era médico psiquiatra, e ela começou assim, ela foi numa clínica e ela viu aquelas crianças e ela começou Montessori. O método Montessori ela pegou aquelas crianças que na sua maioria tinha muito autista e tal, estavam nessas clínicas, e ela começou a desenvolver através disso. E aí ela veio de lá, muitas crianças ela conseguiu educar, ela percebeu que as crianças eram inteligentes e que realmente não se sabia só como lidar com elas. Que às vezes tem um pouquinho de diferença, o professor tem muita dificuldade às vezes, porque ele tem um monte de alunos, aí ele tem aquele que ele tem que dar uma atenção redobrada, especial, né? E aí ele tem um pouco de dificuldade, mas depois que ele acha o caminho, ele consegue, porque eles são muito inteligentes, né? Eles são, se não tiver uma outra
comorbidade associada, uma deficiência intelectual, Sim. eles são inteligentes, porque isso que a gente ouve das famílias, que às vezes fala, não, meu filho não é autista não, ele é muito inteligente, entendeu? Mas a gente tem que, o problema do autismo é a comunicação, a interação social, e essas são, e as, como é que fala? As sensibilidades, né, de ruído, de coisas, são essas especificidades diferentes, e não a questão eles são inteligentíssimos, né? E eu acredito que a medicina está ultrapassando os limites, né? Logo, eu tenho muita esperança, Nadir, que logo esse assunto vai ser tratado com mais... Como que eu vou dizer? Tem muitas pessoas já estudando, né? Gente, tem muitos precisa. cientistas, muitos pais. Cientista, pesquisador, médicos, mães, né? A família. Eu vi a palestra da família Brito Salles, eu fiquei encantada com aquele menino. É uma história de vida, né? Ele passa confiança, ele passa uma esperança, né? Você sabe que a associação surgiu da primeira palestra deles, né? Foi uma mãe que trouxe eles sozinha, a Solange, a mãe da Gabriela. Hoje ela mora no Japão. E ela trouxe a família Brito Salles. E quando ela trouxe, a gente viu a palestra e a partir dali que as mães começaram a se juntar. Aí, assim, a gente começou a se juntar e tal, aí... tomou força uma vez que várias mães da PAI também foram pedir ajuda lá na Câmara. E aí elas estavam lá, e aí eu fiquei sabendo que elas estavam lá, e a gente foi também junto, as nossas mães, né, junto, e aí a gente se juntou, e a partir de então que a gente começou a criar a associação. Nadir, para quem está assistindo hoje, e tem um filho autista em casa, uma filha, e pensa, como que entra em contato com vocês, e o que a AMA faz? Em que sentido ela ajuda essas mães que estão chegando? Eu mesma já passei o seu telefone para umas 4, 5 mães que não sabiam da associação. E eu acho muito importante poder divulgar, porque fortalece, né? Une o grupo, na verdade, a união faz a força, Exatamente. né? E eu queria saber o que, na verdade, a associação promove junto com essas mães. Além das festas que eu já fui, do Dia das Mães, do Dia das Crianças. Antes de eu te falar assim, nós temos as páginas, né, que é AmaTL, tanto o Instagram quanto o Facebook. Lá também tem o nosso telefone. AmaTL. Normalmente o primeiro telefone que vem é para mim mesmo, mas eu depois já direciono para o grupo. Quantas pessoas são do grupo? Então, são quase 300 famílias. Tá. Mas, assim, na associação, tem... da diretoria? Da diretoria. Na diretoria é composta de 15 mães. Só que, assim, vamos colocar que umas 10 estejam atuantes. Tem algumas que já mudaram daqui, tem outras que às vezes está passando por uma fase difícil com o filho quando chega a adolescência, alguma coisa, e aí se afasta, daí volta. Mas a gente sempre tem umas 10 mães atuantes, graças a Deus. Entendi. E a gente também pede, quando a gente, por exemplo, a gente está desenvolvendo projetos com a UFMS, né? Como eu te falei, a Andréa Sanches, que é uma professora da enfermagem, nos procurou. Ela é uma amiga, né, da infância. Na verdade, a filhinha dela estudou com meu filho quando tinha 2 anos. E faz tempo ela quer desenvolver esse projeto, ela nos procurou e a gente aceitou. A medicina também veio através de um aluno. E nós temos mãe, professora em letras, nós temos uma mãe que ela se descobriu autista dentro da Universidade Federal, que trabalha lá, que foi palestra também. Eu assisti. E ela é fonoaudióloga. E muitas mães se culpam, às vezes não sabiam, mas eu sou fonoaudióloga, mas eu sou pedagoga, mas a gente sabe, né? Assisti a palestra, a fala dessas duas mães. E eu me impressionei. Realmente. E porque o diagnóstico na mulher é mais difícil. Eu posso falar mais pra frente sobre isso, né? Porque a gente se adapta a tudo, né? Quando você falou das mães no supermercado, eu falei, pois a mãe tá lá cuidando porque ele tá dando crise, porque não sei o quê, fazendo compra, e a gente sempre dá um jeito, né? E isso vai também nos adoecendo às vezes. E às vezes a gente sempre fala que as famílias precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda nesse primeiro, que é fortalecer. O primeiro atendimento que a gente faz é esse acolhimento inicial. Esse acolhimento de entender que o autismo não é o fim do caminho, é um começo de uma nova vida, uma vida um pouco diferente, mas que é uma vida maravilhosa. Assim, o meu autismo é azul, eu tenho muitos percalços, muitos problemas, mas assim, é um ser humano maravilhoso, assim, o autista. Ele é muito amoroso, ele é bravo. Se você falar não pra ele, ele zanga. Primeiro passo, criança, você falou não, ela tem show, aí você já tem que ficar meio de olho.
ele zanga quando você fala não, mas é um amor, entendeu? É muito grande. Aí você falou das festas. O que a gente faz nessas festas? Todas as nossas festas, elas têm um objetivo, né? Além de ajudar as famílias, por exemplo, o Dia das Mães, você viu lá que é o quê? Um dia a gente fez esse último, uma palestra do autocuidado, justamente falando sobre isso que a gente está falando, porque a gente se adoece, né? E eu sempre falei assim, não, graças a Deus eu que tomo remédio, meu filho não toma, agora ele toma também. Agora com 18 anos, mas toma. E aí depois a gente faz assim, o Dia do Adolescente Autista. Desde aquela vez que a gente fez lá no shopping, que você nos ajudou lá, já tem mais assim uns 5 ou 6 adolescentes que fizeram a primeira festa de aniversário. Dentre eles um é meu filho, dentre outros é o filho da Joelma, o Juliano, que é a Joelma que faz essas coisas aqui. Então, eles tiveram a primeira festa de aniversário, gente. E é muito significativo. Eu fiz um agradecimento aos colegas deles que estavam lá, que era do IFMS, que ele estudou. Eu fico emocionada. Eu falei, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, porque realmente é muito significativo. Eu fico emocionada. Dos adolescentes. Aí depois a gente tem um objetivo de fazer o Dia dos Pais, que surgiu da palestra última da Anita Brito. Que aí veio assim, a Anita Brito, neurocientista já, porque a primeira vez que ela veio, ela era só pedagoga e mãe de autista. Aí o Nicolas, que, nossa, que evolução. A primeira vez que ele veio, ele estava começando a palestrar. Hoje ele escreve livro, hoje ele é fotógrafo e tal. Tá fora, né, fazendo palestras. Pois é, e fazendo palestra, já um autista falando para as pessoas, né? E o pai que era TDAH. Aí eu falei, nossa, meu pai TDAH, né? Não vai acrescentar muita coisa. Eu pensei, esse foi meu pensamento, porque eu também sou TDAH, né? Mais comum, né? Mas, gente, a fala dele foi uma fala muito importante, porque surgiu a ideia do Dia dos Pais, que a gente quis fazer no ano passado, mas a gente não conseguiu ainda por falta de recurso na época. E aí, o que ele falou? Ele falou assim para ela, assim, porque a Anita, ela foi estudar. Muitas mães mudam de segmento, vão estudar sobre o assunto, vai virar a vida, porque assim, prioritariamente entender. A vida é do filho autista. Sim. Aí secundariamente é nossa, né? Por mais fala assim, não, mas é autismo leve, mas por mais leve que seja, a gente muda a vida. A gente se adapta, né? A gente muda o segmento de trabalho. E aí a Anita Brito foi estudar e ela também equipou a casa dela e tal. E aí o marido, uma vez assim, ele assim, muito bravo, falou assim pra ela, olha, não adianta nada, você tá fazendo esse monte de coisa aqui em casa, o mundo vai destruir tudo que você tá fazendo. E aí ela falou, não, então nós vamos lutar no mundo, que é aí que ela começou a sair em palestras. Mas aí ele falou que ela teve assim uma conversa com ele, e naquele momento ele falou que houve uma mudança dentro dele, porque até então ele falou, eu era motorista, eu não sabia o que era autismo, mas eu falava, ela sabe. Eu não sabia lidar muito bem com meu filho, mas ela sabe, que é o que realmente acontece nas famílias. E aí, a partir daquele momento, ele começou a entrar nas terapias, ele começou a acompanhar de perto, ele começou a fazer parte e dividir aquilo. E aí, a partir desse momento, a gente percebeu que realmente a gente precisa chamar a atenção dos pais para que eles também façam parte disso. Não só deixem a cargo da mãe. Porque a mãe, talvez não trabalha, fica só para ele. Eu sei que às vezes a gente... Mas a família toda tem que saber. Né? Um fortalece o outro, né, Nadir, na verdade. Exatamente. Aí o Dia das Crianças, que é o que você falou, aquilo que a gente falou. O que a gente esperou do Dia das Crianças? Alegrar as crianças. Mas sabe o que veio de retorno? Desde o primeiro Dia das Crianças, as mães falando, nossa, gente, aqui foi muito bom, porque eu sentei e eu fiquei tranquila. Meu filho estava brincando, eu não estava preocupado com o que os outros estavam pensando, Olha. Quem que estava olhando para nós, ou se ele ia brigar com alguém ou não, porque todas nós estamos no mesmo barco, a gente se entende, e aí se acontecia alguma coisa, desentendimento de um com o outro, todas sabiam lidar, uma tirava, eu lembro que o filho da Neide entrou no pula-pula, não saía. E não saía, e aí a Neide falava assim, e agora, saiu? Eu falei assim, deixa... Hoje o dia é deles, deixa fazer o que quer. Teve que desmontar o pula-pula com ele em cima. Teve que desmontar o pula-pula, aquele moção bonito. 18 anos, ele é uma graça mesmo. Uma graça, e ele gostou daquele pula-pula, hein? Eu fiquei impressionada, porque... E ele já fez isso, por exemplo, quando ele vai... Ela falou que um dia ele ficou deitado lá na parte de fora do shopping, que tinha um pula-pula, ele ficou doido pelo pula-pula, e aí falou que não dava para ser só para ele, aí ele ficou deitado um tempão lá. As famílias passam por isso, né? Eu acredito. Assim, aí, Nadir, hoje, por exemplo, a Joelma me presenteou, né? Com um tamanhozinho desse, que tá lá no meu gabinete, na minha sala. Eu tenho muito orgulho de falar para as pessoas do trabalho. Porque todo mundo que vê o meu tamanduá pergunta, ai, que bonitinho. Tipo assim, dá para mim? Ai, onde que tem? Então, eu quero que você aproveite aqui,
e para poder divulgar o trabalho, dizer onde que a Liz encontra. Que pode encontrar, comprar, levar para presentear, porque olha, esse tamanduá já é internacional, ele já foi até pro exterior. Ele é vendido lá na Casa do Artesão, em frente da Lagoa. Ali né? no teu parquinho, né? Na frente ali. E assim, foi uma evolução muito grande da Joelma. A Joelma criou tamanduá a partir disso, porque assim, como eu tô falando para você, as mães também precisam se tratar, e ela achou nisso uma coisa assim que encantou a ela, veio um retorno financeiro e ela ajuda a associação, porque uma parte vai para a associação também. Então, isso veio através da associação. Porque hoje, por exemplo, você falou assim, o que a associação faz? Só da gente ter uma outra pessoa que entende a gente já é uma coisa muito boa. 90% dos conhecimentos que a gente adquire é dentro da associação através de outras mães. Então, o que a gente faz, eu, Nadir? Hoje eu só retribuo tudo que eu recebi para o meu filho de outras mães. Eu recebi de informação, de conhecimento, entendeu? Hoje eu pesquiso também, hoje eu estudo também, mas antes não. Eu não estudava, e aí outras mães sempre falavam, tal isso. A Gislene, a mamãe lá da Câmara, a Gislene sempre foi de estudar muito, pesquisar muito. Aí eu tinha uma dúvida, eu falava, Gislene, tal coisa. Não, você faz assim, você vai tal lugar. Uma mãe apoia a outra, Exatamente. Né? Então, hoje, o que nós fazemos é retribuir toda essa ajuda que a gente recebeu. Isso que a associação faz. Eu faço questão de ler, porque, é uma graça. Olá, meu nome é Duda Treme Terra. Minha criadora me deu esse nome para representar uma mãe de autista. Duda por ser carinhosa e Treme Terra porque uma mãe de autista faz a terra tremer para defender seu filho. Olha que coisa linda que escreveu aqui. Olha o outro. Olá, sou um filhote de tamanduá. Meu nome é Raio de Luz. Minha criadora me deu esse nome para representar um filho autista. Raio, por ter muita energia, ser agitado, e luz, porque quando minha mãe pensa que não vai conseguir, ela olha para mim e ganha força para juntos continuarmos a nos superar. Gente, é de emocionar, de verdade. A gente a inspiração dela veio da mãe Vanessa, que a mãe não tinha diagnóstico ainda. Ela nos procurou, ela recebeu o diagnóstico faz pouco tempo, a Vanessa Efgen. Ela é mãe de José e ela tinha criado esse aqui. E ela recebeu o diagnóstico faz pouco tempo e na época ela procurou a associação porque ela queria ajudar a associação. E ela já passava desde então, ela inspirou a Joelma, ela passava desde então um percentual, ela passa para a associação e aí ela criou essa coisa. Mas eu gostei muito desse treme-treme, eu não tinha prestado atenção nisso, que realmente a mãe faz tremer o mundo. Você vê que ela, a fala, o escrito, chega até emociona a gente. Eu vou deixar aqui então as mães que... Eu acho que todo mundo quer apoiar, né? É uma causa que todo mundo se sensibiliza e acaba Porque tem, gente, se você não tem na família, você conhece alguém, é filho do seu amigo, ou se você dá aula numa escola, você vai ter um aluno, se não teve ainda, você vai ter. Então, assim, tá muito comum, o número é muito grande, infelizmente, mas talvez seja uma evolução da humanidade, a gente não sabe o que é essa grandiosidade que vem dessas pessoas que eles são sinceros ao extremo, eles são verdadeiros, eles têm um sentimento profundo. Quando ele gosta de alguém, ele gosta mesmo, e a pessoa sabe, entendeu? Então, realmente é um ser humano muito especial. Ô, Nadir, e a parte de laudo? Porque o que mais essa família hoje sofre é porque é uma demora no laudo, né? Para sair, aí passa um ano. Porque você acabou de falar que quanto mais rápido fizer a terapia ocupacional, fizer todo o teu diagnóstico e poder fazer todo o acompanhamento, melhor para a evolução e o bem-estar da vida dessa criança. E como que está essa questão do laudo hoje, do atendimento? Olha, para as crianças tem um pouco de dificuldade, principalmente quando o autista fala, porque aí, assim, tem uma certa, às vezes, não é maldade, mas às vezes o médico não tem um conhecimento profundo no assunto, mesmo os neuros, mesmo os psiquiatras, né? É como eu falei, o autismo é muito específico, né? E assim, quem que pode diagnosticar isso? Qualquer médico. Entendeu? Desde que ele tenha conhecimento no assunto. Não precisa falar. Aí, que médico você tem que procurar? Um psiquiatra infantil ou um neuropediatra. São esses dois. Três Lagoas tem
Tem, mas assim, por exemplo, a neuropediatra, ela também tem família, também está tentando ter filho e tal, então às vezes ela fica afastada por algum tempo. Aí as pessoas ficam esperando. Não, já pega um encaminhamento para o psiquiatra infantil. Aí só tem uma questão, aí eles começam a reavaliar, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, porque muitas famílias vão em Andradina, Araçatuba, eu mesmo consegui o diagnóstico em Campo Grande, então as pessoas vão, aqui tem a doutora Carolina Trevisan, que também diagnostica, como ela tem 2 filhos, ela é psiquiatra, ela tem um vasto conhecimento, então ela diagnostica até desde criança, por exemplo, tem um menino que foi diagnosticado por ela aos 17 anos, ele respondia um boletim de ocorrência na escola, porque ele ficou bravo, ele sofria bullying, e aí ele foi revidar, e aí deu um problema, porque ele já tinha 17 anos, né? Então, aí ele era diagnosticado com TDAH. Por quê? O autista, quando fala, ele já às vezes diagnostica TDAH e TOD. É TDAH e TOD, entendeu? E aí você não tem um tratamento específico. Já o CAPS, por exemplo, aqui, ele já é mais, ele tem diagnosticado até às vezes pessoas adultas. Nós temos médicas lá que a gente tem tido uma experiência boa. Então, mesmo aqueles adultos que se achem meio diferente, assim, procura o CAPS também. Nadir, então assim, hoje uma mãe que tá lá com seu filho, 5, 6 anos, começando na escola, percebe, ou a professora fala, olha mãe, ela faz o quê? Primeiro passo. Primeiro que é antes, pode ser 2, 3 anos, tem crianças diagnosticadas com 1 ano e pouco, né? Dependendo da... Ela tem que ir no posto de saúde. No posto de saúde. Aí ela vai pegar encaminhamento. Se o médico mesmo, ele pode dar o encaminhamento para o psiquiatra ou para neuro, e aí já vai pedir fono, TO, terapia ocupacional, que é o TO, e psicólogo para ajudar no diagnóstico. Então ela vai no posto de saúde, já pega esses encaminhamentos, já pega para tudo para adiantar. Mas pega só para as crianças. E para o pai e para a mãe, não pega, não? Não, na verdade, Porque o pai e a mãe, ele leva um baque, né? E, de repente, ele tem que ter uma estrutura emocional até para não separar, até para não dar um conflito no casamento. Porque eu acho que mexe com a cabeça de todo mundo, né? Mexe. Fica aquele... Mexe a família toda. Então assim, eu acredito, convivendo com as mães, em todos os lugares que vocês estão, eu sempre estou por perto, eu acredito muito que a família também precisa dessa ajuda, né? Principalmente a mãe, que está em mais contato e tudo com esse filho, né? Mas como a gente ainda não consegue isso na saúde, a gente está tentando, através dessas parcerias com a Universidade Federal, ver se a gente consegue desenvolver esses projetos. Porque assim, o que teria que ter para as mães, por exemplo? Pelo menos se não tem um atendimento psiquiátrico individual, pelo menos que haja um em conjunto, entendeu? Que aí você consegue... E voluntário? Médico, psicólogo, você tem profissionais voluntários que trabalham com a AMA? Nós temos assim ajudas esporádicas, né? Quando a gente, por exemplo, a gente recebe muitas crianças, muitos adolescentes, como esse menino agora, por exemplo, que eu falei para você, de 19 anos que ele tem agora, foi diagnosticado com 17. Às vezes a família pede ajuda, aí eu peço ajuda de um profissional, falo, olha, eu tô com esse problema assim, assim, assado, essa família, você pode ajudar? Pode. Aí a gente já encaminha a família, às vezes, individualmente. Entendi. Quando são casos muito graves. Agora, quando são coisas assim que dá para esperar o SUS, a gente dá os caminhos. Você vai no posto de saúde, faz isso, isso e isso. Aí você já está com meio caminho andado. O primeiro passo, então, é procurar o posto de saúde e pegar o encaminhamento. Psiquiatra infantil ou neuropediatra. Tá. O psiquiatra infantil, é mais fácil, tá? Porque ele está sempre lá. E mais a terapia ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo. Ô Nadir, assim, o que eu queria te dizer? Essa questão de... Foi uma fala assim muito difícil nós tivemos há poucos dias uma audiência pública onde um profissional disse que muitas vezes o professor auxiliar atrapalha na sala de aula. Você assistiu isso? Assisti. Eu fiquei assim, né? Poxa. Ele falou, é uma terceira pessoa dentro da sala. É uma terceira pessoa dentro da sala. Aí eu fiquei escutando a audiência e fiquei pensando... A nossa luta aqui é ter esse profissional, é ter essa pessoa acompanhando e que não mude, porque a criança acostuma com aquela pessoa e depois troca, depois vem outro estagiário, aí vem outro estagiário. Isso tudo afeta o ensino da criança. E agora? Eu vivi isso.
eu vivi esse pensamento assim. Minha irmã é pedagoga, a minha cunhada é pedagoga, tem uma prima pedagoga, e eu sempre tive esse questionamento. O que era melhor para o meu filho? Eu ter um profissional, e aí eu tinha medo dele se afastar das outras crianças e tal. Eu sempre tive esse receio e vivi isso na pele. Se você tiver uma sala com 15 crianças, não, você não precisa, mesmo que o problema dele for um pouco maior. Mas quando a gente tem salas com 20, 30 crianças, não tem como você não ter uma pessoa para auxiliar esse professor. Né? Porque às vezes, por exemplo, a criança sai correndo da sala. Aí o professor vai correr atrás da criança e largar a sala? Não tem como. Então existem vários problemas. Aí existem dúvidas das mães assim. Quando que eu tenho que ter um profissional para ajudar meu filho? Ele não tem problema de aprendizado, ele aprende tudo, eles são inteligentes, alguns não têm facilidade de aprendizado, mas ele tem deficiência na comunicação, na interação social. Quando ele tem essa deficiência na interação social, com certeza ele tem que ter um profissional dentro da sala, porque esse profissional, ele vai fazer essa interação dele com a sala. Então esse profissional tem que ser preparado. Aí quando a gente fala, que você falou troca, que a gente tem às vezes estagiário e tal, o problema da troca, alteração da rotina por autista, já acontece dele, ele pode desencadear crise, ou ele tá meio alterado, você não sabe o que é, mas realmente foi uma mudança de rotina. E aí a gente tem que ter essa continuidade desse profissional, realmente, quanto mais tempo, melhor. E prepará-lo para quando for haver uma troca. Não pode também você falar, chegou hoje aqui, é outro profissional. Nossa! Eu acho até que precisava ter um estudo para saber se realmente aquele aluno necessita ou não. Porque às vezes ele pode até ficar incomodado de ter alguém por perto o tempo todo, né? De repente ele não precise mesmo. Mas né? aí você vai perceber no comportamento dele. Por exemplo, meu filho, ele agora, depois de grande, ele passou por várias fases. Ele teve salas de 15 alunos em que ele ficava sem auxiliar. Sem auxiliar. Ele teve professores que não sabiam que era autismo, falou assim, será que não é o retardo? Aí eu falava, não, se vai aprender com ele o que é autismo, vai aprender com o meu filho e acaba aprendendo e se apaixonando. E aí, depois disso, ele teve uma fase que ele estudou na prefeitura que ele tinha um auxiliar. Para ele, numa sala de 30 pessoas, realmente ele precisava. E hoje ele está com quantos anos? Aí, depois disso, ele foi para o Instituto Federal. Hoje ele tem 18. No Instituto Federal, não tem também esse auxiliar dentro de sala de aula. E aí eu ficava, né? Ficava assim... Eu sou bem tranquila, mas eu ficava... Porque ele chegava lá, às vezes ele me ligava do banheiro. Mãe, vem aqui me buscar. Eu tô aqui no banheiro. Aí às vezes... Foram poucas vezes. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei, filho, você quer que a mamãe fique com você na sala de aula? Ele falou, não. Olha. Aí ele conseguiu se adaptar, entendeu? O Instituto Federal acolheu. Assim, foi uma mudança, A gente teve um encontro de amigos agora, que antes da pandemia que a gente via, e depois da pandemia, agora que a gente se encontrou, eles falaram, nossa, mas como é que ele mudou socialmente? Ele tá conversando, ele até da mesma idade, a filha da Andréia, a Júlia tem a mesma idade dele, a Júlia faz psicologia hoje. Só que ela falou, nossa, a gente conversou sobre filme e tal. Então, bacana, foram né? as 3 fases, e as 3 fases, em certos aspectos, foram boas. E eu conheci profissionais maravilhosos que ficaram com meu filho também, né? Aí, ó, tudo conta, né, Nadir? Tudo conta. É o que você disse bem no comecinho da nossa conversa. É um começo de um novo caminho, de uma nova vida, né? Não é o fim do mundo, é o começo de uma... Ai, é maravilhoso, Eu sou encantada com meu filho. Esses dias eu fui no psiquiatra com ele, e o psiquiatra falou, nossa, mas ele é tão inteligente, isso aqui. Eu falei, doutora, eu sou encantada com ele. Primeiro que agora ele quer fazer medicina, e eu tô meio apreensiva, porque eu falei, meu Deus, vai passar isso no vestibular, porque ele quer ajudar outros autistas, ele quer ser psiquiatra. Tá vendo? Isso, assim enche a gente. Aí às vezes a Neide fala assim, não, mas a gente tem que falar do autismo severo, né, do autismo severo. E às vezes a gente vê muitas mães falar, eu não posso fazer nada, eu não posso sair, eu não posso não sei o quê. A Neide é inspiradora. Sexta-feira é dela, com o marido dela, com a cervejinha dela. Ela tem uma filha, a filha fica com ele, porque realmente não dá para deixar, mas a gente tem que ter um plano B. Sim. Então, nós tivemos 2 palestras falando sobre isso. A gente tem que ter uma rede de apoio. Se a gente tem problema com a família, engole o orgulho e vamos pedir ajuda. E a gente precisa dividir isso, porque a gente também precisa ter vida. Sim, com certeza. E a Neide é uma fonte de inspiração para nós, que o dela é severo e ela... A Neide, ela é alegrinha, né? Ela é otimista, ela é pra cima. Ela é verdade. Olha, vou aproveitar então e falar aqui
fazer um convite aos familiares, aos amigos de autistas, que nós vamos ter no dia 28 de junho de 2023, cai numa quarta-feira? Uma quarta-feira. Às 18 horas, a palestra muito importante, quando a gente se conscientiza, as peças se encaixam. Vai ser uma palestra muito importante. Nós vamos ter a presença do palestrante Oswaldo Freire, pesquisador internacional da causa autista, mora em Brasília, vem a Três Lagoas, vai lançar o seu 5º livro aqui na nossa cidade. Olha que orgulho. Eu fico encantada e já agradeço, desde já agradeço, porque é muito importante para nós a presença do Oswaldo. Vai ter também a doutora Natália Pereira, que é especialista em laudos, né? É uma neuropsicóloga. Psicóloga. E Isso. ela também vai estar presente na palestra. E nós vamos fazer vários convites, mães que vão poder falar um pouquinho do seu dia a dia, profissionais. Não vou falar o nome de todos, mas vai ser uma palestra muito importante. E eu faço o convite para todas as mães, pessoas que... eu não tenho autista na família, mas... é importante saber lidar, porque você tem um amigo, você tem uma pessoa que você quer ajudar, quer contribuir. E hoje o conhecimento é tudo, né, Nadir? Eu acho que precisa realmente ter esse conhecimento. Então, tá feito aqui o convite da nossa palestra, dia 28 de junho, às 18 horas, na Câmara Municipal, e eu conto com a presença de vocês. Eu achei bacana que você colocou familiares e amigos, porque assim, muitas palestras, a gente tem muita participação de muitos profissionais. Mas os familiares também precisam aprender. Por exemplo, nessa palestra, a sua assessora já me falou que vai ter uma profissional em aba. Sim. Que ela vai falar o que é o aba, em poucas palavras, para a gente entender. Então, as famílias têm que entender, têm que saber, para elas saberem mais sobre o autismo. E tentar levar a avó, tentar levar o pai, não só a mãe, Sim. mas a gente precisa ter essa participação, até para a gente direcionar os professores, porque as escolas chamam. A criança deu crise, a escola chama, leva para casa. E você tem que chegar e saber como se posicionar com a escola. Falar, olha, nós estamos numa parceria aqui, vamos sentar junto, está acontecendo isso. O que a gente vai fazer? Não é assim, mãe, o que você vai fazer? Ou escola, o que você vai fazer? Não, é uma parceria. O que nós vamos fazer? No coletivo. E para isso as famílias precisam saber. Sim, precisam aprender sobre isso. E a gente precisa da participação realmente. Eu deixo aqui o convite. Agradeço a sua participação nesse podcast. Muito, muito, muito obrigada. Saiba que todas vocês, moram aqui dentro do meu coração, viu, Nadir? Muito obrigada. Muito obrigada, Sayuri. Em nome das mães de autistas, mais do que ninguém, eu adoro o nome AMA, porque parece que é a Associação de Mães de Autistas, né? Em nome das mães, muito obrigada. E eu vou só dar mais um último recado. Numa reunião em Campo Grande, o deputado Antônio Vaz, que é do Republicanos, do meu partido, eu falei, deputado, dá uma emenda lá para as mães de autistas, para elas poderem se organizar, precisa de um incentivo. Ele falou assim, Sayuri, nós aqui vamos mandar 50 mil lá para as mães. E eu falei, posso contar com esse apoio? Posso preparar a documentação? Aí ele falou assim, já prepara, entrega o mais rápido possível. Sayuri vai ser nosso primeiro recurso. Nós nunca recebemos ajuda de nenhuma. Olha, muito obrigada. Não importa a quantidade, o que importa é o carinho que ele teve. Então, deputado Antônio Vaz, bem utilizado. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, muito obrigada, de coração. E eu sei que as mães têm as camisetas que olha, eu inclusive até peço desculpas que eu esqueci de colocar a minha. Eu uso minha camiseta e uso muito. Então, logo, Landir, já pode falar com você sobre as camisetas, as canecas, os tamanduás. Olha, tudo isso aqui disponível para vocês. É só entrar na página AMA-TL. AMA-TL. Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Mas é AMA-TL, que é o AMA de Três Lagoas, né? Então, lá tem o telefone, tem o contato, tá disponível, camiseta, caneca, os bichinhos. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Nadir. Até um próximo podcast. Beijo no coração. Gente, um abraço, obrigada.